Sabia que você pode se aposentar sem depender do INSS muito mais rápido do que imagina? É isso mesmo que eu tô te falando. Nesse vídeo eu vou te ensinar como conquistar sua liberdade financeira, mesmo que hoje a sua conta bancária esteja com R$0. Fala, rico mortal, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos desvendar estratégias práticas para você se aposentar independente do quanto você tenha hoje na conta. Eu espero que esse vídeo aqui seja um primeiro passo rumo a uma garantia de aposentadoria muito mais tranquila daqui a alguns anos. Se você já me segue há algum tempo, ou pelo menos está antenado nesse tipo de conteúdo, deve saber que o INSS está em uma grande crise. Estão ocorrendo reformas atrás de reformas e o rombo previdenciário deve dobrar até 2060. É um sistema fadado ao fracasso, já que não existe uma poupança de fato daquelas pessoas que estão contribuindo para o INSS para que elas mesmas se aposentem. Então, se você acha que quando você está lá contribuindo com o INSS, você está juntando dinheirinho para a sua aposentadoria, você está completamente enganado. O que acontece de verdade é que o valor que você paga hoje está sendo utilizado para pagar aquelas pessoas que já estão aposentadas. Porém, como a população está cada vez mais velha com a evolução da saúde e ao mesmo tempo menos pessoas querem ter filhos, a população mais jovem vai diminuindo, a população de idosos vai aumentando e os jovens de hoje não conseguem bancar todos aqueles idosos já aposentados. Perceba que esse problema é praticamente impossível de ser selecionado. Países mais velhos enfrentam problemas ainda maiores que o Brasil, que ainda é jovem. Mas até aqui nós já estamos com problemas e a tendência é só piorar. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso hoje, mas fato é que esse sistema não vai te sustentar. Mas calma que eu tenho uma solução para você e muito melhor do que o INSS. Eu quero que você entenda que você não depende de ninguém para planejar a sua própria aposentadoria. Você só precisa seguir 4 passos que eu vou te mostrar um por um nesse exato momento. Antes de partir para os passos práticos, eu quero que você entenda a base dessa estratégia, que é a forma que as pessoas mais ricas do mundo se aposentam. Os ricos não dependem de INSS, de governo, previdência privada, nem nada disso. Enquanto os ricos trabalham, eles constroem o que a gente chama de renda passiva, ou seja, a gente acumula um patrimônio ao longo dos meses e esse patrimônio é utilizado para gerar mais dinheiro para nós mesmos. Ou seja, é dinheiro gerando mais dinheiro sem depender do seu esforço. Renda passiva. E é por isso que existe aquela história de que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres, porque o rico entendeu que ele não precisa do trabalho dele para fazer mais dinheiro. Ele coloca o próprio dinheiro para trabalhar para si mesmo. E perceba que é um esquema que se retroalimenta, já que quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro ele gera. E se você pega parte desse dinheiro e vai colocando no sistema de novo, mais dinheiro você tem, mais dinheiro ele gera. É ou não é uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro? E é o que eu vou te ensinar agora como construir. Separei aqui 4 passos práticos que você só precisa aplicá-los para conseguir construir sua máquina de imprimir dinheiro e se aposentar muito mais cedo do que imagina, sem depender de governo ou INSS. A gente vai fazer alguns cálculos aqui, mas eu garanto que eu vou facilitar ao máximo para você. Então minha sugestão é, pausa esse vídeo agora, corre aí, pega papel e caneta e se prepare para partir para a prática comigo. Vamos então para o primeiro passo. Pense com quanto você deseja se aposentar. Você já parou para pensar como quer viver na sua aposentadoria? Qual deve ser a sua rotina? Quais as coisas que você mais vai gostar de fazer? Onde você quer viver? Em que tipo de moradia? Ou mesmo quantas vezes você quer viajar por ano? Imaginando tudo isso, eu quero que você pense agora quanto deve custar esse padrão de vida. Com R$5.000 por mês, será que é suficiente? Ou somente 3? Ou quem sabe 10? 15? 20? Não importa qual seja o valor, só você sabe quanto você merece. Sabendo qual é esse valor mensal que você deseja receber para o resto de sua vida com essa aposentadoria que a gente vai montar, a gente precisa calcular agora qual é o valor total investido que a gente precisa ter para ser capaz de gerar essa renda passiva mensalmente para a gente sem nenhum esforço. Muitas pessoas acham que é só fazer uma continha arredondada. Ah, os investimentos devem render mais ou menos 1% ao mês, então com R$1 milhão eu ganho R$10.000 por mês, certo? Errado, porque existe ainda a inflação que você precisa considerar e também os momentos de crise, de ciclos econômicos, momentos que os investimentos vão render um pouco mais, outros um pouco menos. Então, se você estiver gastando toda a sua renda mensal para cobrir o seu custo de vida, qualquer emergência que fugir do controle, você pode enfrentar grandes problemas e aí dificilmente esse patrimônio vai durar para o resto de sua vida. Qual é a sugestão então? Você vai sim buscar o máximo de rentabilidade possível com segurança, mas você não
não vai gastar toda essa rentabilidade todos os meses. Você vai gastar somente uma pequena parte dessa rentabilidade para que o excedente seja utilizado para corrigir o seu patrimônio acima da inflação. E na minha opinião, qual seria o valor ideal para você resgatar mensalmente, correndo o menor risco possível disso acontecer? Estudos mostram que um valor bem seguro de você resgatar é de 4 a 6% de rentabilidade anual do seu patrimônio. A média de inflação aqui no Brasil é de 4 a 5% ao ano. Portanto, isso significaria que se você tivesse com seus rendimentos numa média de 10, 12% ao ano, já seria suficiente para você realizar esses resgates e ainda assim o seu patrimônio continuar crescendo. Se é 4 a 6% ao ano, isso dá mais ou menos entre 0,3 a 0,5% ao mês que você poderia resgatar do seu patrimônio. E nessa hora, quem não gosta da matemática já deve estar pensando: meu Deus, Rufino, não confunde as coisas não, me fala logo um jeito fácil de fazer essas contas. Então tá lá, vou te apresentar aqui agora uma regrinha que qualquer um consegue aplicar com uma continha básica, que se dá para fazer até de cabeça. Eu chamo essa regra de regra dos 300, ou pode ser a regra dos 200 também, se você quiser ser um pouquinho menos conservador. Resumindo, você vai pegar aquele valor que você determinou que gostaria de receber mensalmente na sua aposentadoria e vai multiplicar por 300. O valor que você encontrar é o patrimônio que você precisa acumular. Para fazer esses cálculos de cabeça é muito simples. A cada R$1.000 por mês que você deseja ganhar, você precisa de R$300 mil investidos. Então, se você quer ter uma renda passiva mensal na sua aposentadoria de R$3.000, você precisa de R$900 mil. Se for 5 mil, precisaria de 1.500.000. E se for 10 mil por mês, precisaria de 3 milhões de reais. Utilizando essa regra, a gente está considerando que você resgataria no máximo 0,33% da sua rentabilidade, ou aproximadamente 4% ao ano. Todo o excedente de rentabilidade que você conseguir seria utilizado para retroalimentar essa máquina de imprimir dinheiro. Por que eu falei da regra dos 200 também? Se você utilizar 200 ao invés de 300, vai significar que a gente está considerando que você está resgatando 0,5% do seu patrimônio por mês, ou seja, cerca de 6% ao ano. Quanto menos você resgatar, é mais provável que esse patrimônio continue crescendo e dure mais tempo. Nessa situação, usando os mesmos exemplos de antes, se você deseja receber 3 mil por mês, precisaria de 600 mil reais. Se você deseja receber 5 mil por mês, precisaria de 1 milhão de reais. 10 mil por mês, 2 milhões de reais. Rufino, mas é muito dinheiro. Calma que eu tenho a solução para isso também. E lembre-se que aqui eu estou sendo o mais conservador possível. Você pode achar, não precisa disso, eu posso ter um pouco menos e vou gastar mais a rentabilidade. Mas aí o seu risco vai ser maior. O primeiro passo é saber onde você quer chegar. E isso a gente já fez. Agora é trabalhar e fazer o que tem que ser feito para conquistar esse objetivo. E aí a gente parte para o passo 2. Qual é o segredo para você acumular um patrimônio muito maior do que você tem hoje? É você focar no quanto você precisa economizar e investir esse valor. Quando se trata de enriquecer, muita gente acha que o segredo é simplesmente você começar a ganhar mais dinheiro, ter um salário mais alto, receber uma promoção, mas só isso não basta. Até mais importante do que quanto você ganha é quanto você gasta. Eu já cansei de ver cliente meu com salários de 30 mil, 50 mil, 100 mil reais que não tem patrimônio nenhum, enquanto outros clientes que ganham menos, 5 mil, 10 mil por mês, já têm um bom patrimônio acumulado. Daí a importância da educação financeira, que eu não consigo te ensinar em um único vídeo, mas eu consigo te mostrar uma técnica para você conseguir economizar pelo menos uma parte do que você ganha todos os meses. Para mim, um percentual ideal que você deveria economizar para investir varia em torno de 10 a 30% do seu salário. Esse valor é relativamente fácil de você conseguir economizar, da mesma forma que você também não precisa fazer loucuras. Você vai estar vivendo a sua vida com 70 a 90% do seu salário normalmente sem peso na consciência, mas esses 10 a 30% serão suficientes para garantir sua aposentadoria. Se você ainda não sabe como isso é possível, eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo aqui onde eu ensino o método dos potes, que vai facilitar e muito essa sua organização financeira. É muito simples, mas quem aplica fica ainda mais livre e consegue investir todos os meses cerca de 20% do que ganha. O maior segredo mesmo que eu penso para quem tem dificuldade de economizar é você ter um motivo claro para estar fazendo isso. Pode reparar que tem muita gente que fala assim: ah, meu Deus, nunca sobra nada do que eu ganho, mas é só colocar um objetivo mais claro e sólido à frente, como uma viagem ou um casamento ou qualquer coisa nesse sentido, que aí a pessoa dá um jeito de economizar. O problema é que tem muitas coisas tangíveis que a pessoa consegue visualizar no curto prazo: um carro novo, uma casa nova, um casamento, uma viagem. Agora, quando a gente fala de investir para aposentadoria, realmente fica algo muito
intangível. Por isso, quanto mais você estuda sobre investimentos e quando você começa a investir para receber os primeiros dividendos, a primeira renda passiva, isso começa a ficar cada vez mais próximo de você. Mesmo que você esteja recebendo só um pouquinho de renda passiva no seu primeiro investimento, isso já vai fazer com que você visualize a sua independência financeira. Entendido isso? A gente tem que fazer um combinado aqui. A partir desse mês, você vai começar a investir independente do quanto sobre. Pode ser R$50, pode ser R$100, não importa. Comece a investir. A tendência é que isso te motive para investir todos os meses pelo menos um pouquinho a mais. Outra dica é que você sempre esteja buscando aumentar sua renda, porém não aumente seus gastos na mesma proporção. Eu sei que na prática é muito mais difícil do que na teoria, mas a grande questão é, se você mantiver o seu custo de vida mais baixo do que os seus ganhos, você vai ficar todos os meses muito mais tranquilo para curtir a sua vida. Ao contrário da maioria dos brasileiros que está sempre ali estressado pensando só nos boletos que tem para pagar. Comece a focar nos ativos, nos investimentos que vão colocar mais dinheiro no seu bolso, ao invés de focar só nos passivos, que são as coisas que sugam dinheiro do seu bolso. Um estilo de vida onde você gasta menos do que ganha não diz respeito a você abrir mão de qualidade de vida, muito pelo contrário. Aqui eu estou falando de fazer escolhas inteligentes e gastar com sabedoria. E lembrando que esse é um pequeno esforço que você faz mensalmente para receber um ganho infinitamente maior no futuro através dos seus investimentos, através da liberdade financeira que esse patrimônio vai te gerar. Por isso, eu garanto que vale a pena. Tá fazendo sentido até agora para você? Se sim, aperta no like aqui embaixo, porque é uma forma de você retribuir ao meu trabalho e também de toda a galera que trabalha aqui por trás das câmeras na Simpla Invest. Quanto mais likes um vídeo tem, mais eu entendo que esse conteúdo é relevante para você e trarei mais conteúdos parecidos para te ajudar. Já aproveita e confere também se você está inscrito no canal, porque toda semana tem muito conteúdo novo para você por aqui. Agora que você já calculou quanto precisa acumular e você já sabe quanto tem disponível para investir mensalmente, chegou a hora de descobrir quanto tempo vai levar para você conquistar essa tão sonhada aposentadoria. Lembra que eu disse lá no primeiro passo para você não se preocupar ainda com um montante grande que a regra dos 300 chegou a dar para você? Isso é porque você não vai precisar desembolsar todo aquele dinheiro de fato. Quando a gente começa a investir pouquinho a pouquinho ao longo do tempo, existe uma mágica que acontece. Na verdade, essa mágica é a matemática, é o efeito dos juros compostos. Entenda que todos os meses aquele dinheiro que você acumulou ali vai render um pouquinho para você. Só que no segundo mês, ele não vai render somente sobre aquele valor inicial que você colocou. Aquele rendimento do primeiro mês, ele vai sendo acumulado ao montante principal, fazendo com que o rendimento, mesmo sem você adicionar nada ali, vai cada vez mais aumentando. Se além do mais, todos os meses você estiver adicionando um pouquinho, isso vai crescendo de maneira exponencial, de forma que alguns anos mais tarde, você já vai estar ganhando mais dinheiro só dos juros daqueles investimentos do que do valor que você está aportando. Existe uma forma muito simples de calcular isso que eu vou te mostrar aqui agora, mas como sempre, eu gosto de mostrar na prática. Então vamos avaliar aqui alguns números para a gente fazer esses cálculos. Olhando aqui a realidade do brasileiro, segundo o IBGE, famílias de classe média são aquelas que têm uma renda domiciliar per capita entre R$ 1.926 a R$ 8.303 por mês. Lembrando, isso é por pessoa. Em outra notícia, eu encontrei aqui que a renda média do trabalhador brasileiro foi de R$ 3.137 nesse primeiro trimestre de 2024. Foi a notícia mais atual que eu encontrei. Então, vamos utilizar esse número aqui, R$ 3.137, como o salário médio do brasileiro. No momento que eu gravo esse vídeo, o salário mínimo é de R$ 1.412. Então tá dando um pouquinho mais de 2 salários mínimos aí, essa renda média do brasileiro. Eu já falei aqui que acredito que o ideal é que você busque investir de 10% a 30% do seu salário. Então vão ser esses números que nós vamos utilizar nesses cálculos aqui. Mas lembrando, é só uma simulação. É importante lembrar também que em 2024, a regra de aposentadoria do INSS por tempo de contribuição, que é aquele que você vai contribuindo ali um pouquinho todos os meses para que no final você possa se aposentar, é de 30 anos no caso das mulheres e 35 anos no caso dos homens. Vou pegar leve aqui e vou usar o menor número, de 30 anos aqui para os nossos cálculos. Utilizei a calculadora da Simpla Invest para fazer esses cálculos e vou deixar ela aqui na descrição também, caso você queira utilizar. Investindo então R$ 313 por mês, começando do absoluto zero, a uma taxa de 1,2%,
por um prazo de 30 anos, que é o mínimo da aposentadoria por contribuição, você chegaria no valor final de R$ 1.907.922, quase R$ 2 milhões de patrimônio. O mais louco de você observar aqui é que o valor que você realmente desembolsou foi só de R$ 112 mil. Quase 1.800.000 vieram só de juros dos investimentos. Se você se esforçasse um pouquinho mais e investisse 20% do que ganha, nesse caso R$ 627 por mês, você chegaria ao final de 30 anos com R$ 3.821.000. E se fosse 30% do que ganha, ou seja, R$ 941, você chegaria ao final desse prazo com R$ 5.735.959. Eu não tô falando que é fácil uma pessoa que ganha aí 3.100 e poucos reais investir mais de R$ 900 por mês, mas presta atenção nisso aqui, ela acumulou quase 6 milhões de reais. Perceba que aqui a gente usou 30 anos, mas muito antes disso ela já seria uma pessoa milionária. E aqui depois de 30 anos, esses investimentos já estariam rendendo para ela mais de 60 mil reais por mês. Ou seja, ela poderia tirar 20 mil por mês e ainda assim ficar tranquila que esse valor ia estar se multiplicando cada vez mais. Ou ainda melhor, ela nem precisaria esperar tanto tempo para se aposentar. Muito antes disso, ela já teria ficado milionária. Com R$ 1 milhão, ela já ganharia mais de 10 mil reais por mês, ou seja, poderia tirar 3 mil reais por mês com tranquilidade, que é mais do que o salário dela, e ainda assim viveria tranquilo. E qual seria o outro lado da moeda? Imagina se ela não tivesse investido e simplesmente dependesse do INSS. Será que o INSS, depois de 30 anos, pagaria pelo menos os mesmos 3 mil que ela ganha lá? Eu acho que não. Normalmente o que acontece é que quando você se aposenta no INSS, ainda assim você ganha menos do que o salário que você ganhava enquanto contribuía. Ou seja, no INSS você contribui muito mais e não recebe nenhum retorno a mais por isso. Enquanto se você investir, mesmo que invista menos do que contribuir para o INSS, o resultado lá na frente vai ser muito maior. Aqui foram só exemplos de valores, mas como eu disse, deixei o link na descrição para você fazer os próprios cálculos. Vá brincando com essa calculadora aí até você achar um valor ideal que você consegue investir por mês, junto com um tempo que você considera ser ideal para se aposentar. Tendo isso bem claro, é só colocar em prática. Começar a investir do jeito certo para chegar no seu objetivo o mais rápido possível. E como realizar esses investimentos com segurança se você nunca investiu na vida? Para isso, eu sugiro que você conheça o Simpla Club, que é um aplicativo que já te dá as melhores recomendações de investimentos. Analistas profissionais fazem todo o trabalho de busca das melhores oportunidades de investimentos do mercado para te recomendar. Então basta que você pegue aquela lista de melhores oportunidades e invista da forma certa. Nesse mesmo aplicativo tem uns vídeos básicos que te ensinam como investir mesmo que você nunca tenha investido. Portanto, não tem desculpa. É só entrar no link que está aqui em cima e também aqui na descrição para conhecer mais detalhes sobre o Simpla Club. E lembre-se que meu papel aqui é te ensinar, então qualquer dúvida que você tiver a respeito dos seus investimentos, coloca aqui nos comentários ou me chama no meu Instagram, @Rufino, que a minha equipe vai te atender o mais rápido possível. Lembrando que o aplicativo faz recomendações de investimentos, mas você vai investir na sua própria conta, no seu banco ou corretora, no seu nome. Dessa maneira você já vai poder investir qualquer valor, mas lembre-se que nossa equipe também gerencia patrimônios acima de 100 mil reais. Então, se você precisar de uma ajuda mais personalizada, é só nos chamar. Pela minha experiência, quando a gente mostra esses cálculos, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que se empolgam muito porque conseguem ver que elas investiram um valor muito pequeno e conseguiram um resultado astronômico por conta dos juros compostos, e tem aqueles encrenqueiros que ainda assim vão falar: nossa, mas é muito tempo, mas eu não posso esperar tanto, e aquele negócio todo. Daí vem o passo 4 que eu quero falar aqui para você. Acelere a sua aposentadoria. Como que a gente vai encurtar esse caminho? Primeiro é entender que o tempo vai passar de qualquer jeito, invista você ou não. Então pensa comigo, será que você vai estar mais tranquilo se não investir nada e ficar 100% dependente do governo, ou se você investir pelo menos um pouquinho todos os meses para acumular algum patrimônio que pelo menos complemente a sua aposentadoria ou sirva para toda a sua liberdade financeira? Então, na minha visão, quando você começa a investir, independente de quanto seja, você já está garantindo alguma aposentadoria melhor. Agora, como que a gente acelera isso? Como que a gente melhora esse resultado? Só existem 3 variáveis que podem mudar o resultado final: o tempo,
o valor que você investe e a rentabilidade dos seus investimentos. O tempo, que talvez seja o principal deles, infelizmente a gente não consegue mudar. Por isso ele é o ativo mais valioso que nós temos. Qualquer bilionário de 90 anos de idade daria tudo para ter a sua vida com 20, 30, 40 anos. Ou seja, nenhum dinheiro do mundo compra tempo de vida. Como ainda não inventaram a viagem no tempo, o melhor que a gente pode fazer é começar a investir o mais cedo possível. Portanto, se você ainda não começou, comece hoje, sem falta. É um compromisso que você faz consigo mesmo. Sobre a outra variável, rentabilidade, nós também já resolvemos o seu problema. Com o Simpla Club, você vai investir com segurança e vai obter o melhor resultado possível sem correr muito risco nos seus investimentos. Agora te resta uma única variável e é aquela que você tem mais controle. O quanto você vai investir, o seu aporte. O tempo, ninguém consegue mudar. A rentabilidade, eu consigo te ajudar. Agora, o aporte, ninguém pode fazer nada, somente você. Para aumentar o quanto você investe, só tem duas formas. Ou você ganha mais dinheiro ou você economiza mais. E como fazer isso? Muito simples, adquirindo mais conhecimento, estudando mais sobre educação financeira e finanças, adquirindo habilidades que vão te ajudar no seu trabalho. Quanto mais você adquire conhecimento, mais você vale. E quanto mais você vale, mais você tende a ganhar. Isso pode abrir portas para uma promoção, para empregos melhores ou mesmo para novas fontes de renda. E se você tiver foco e disciplina, quando você começar a ganhar mais dinheiro, você vai lembrar do que o Rufus falou nesse vídeo. Ao invés de já gastar tudo que ganha e aumentar o seu padrão de vida, direciona um pouquinho mais para os seus investimentos, para acelerar a sua aposentadoria, como a gente ensinou aqui. Olha que curioso esses cálculos aqui. Lembra daquela pessoa que ganhava lá seus R$ 3.140 e investia 941 por mês? Digamos que ela evoluiu, adquiriu novas habilidades e conseguiu aumentar sua renda um pouquinho, cerca de R$ 1.000 por mês. Devido a isso, ela passou a investir o dobro do que investiria antes, ou seja, R$ 1.882. Voltando para nossa calculadora, usando aquela mesma rentabilidade, investindo R$ 1.882 por mês, em somente 15 anos, ela já teria R$ 1.200.000. Ou seja, em metade do tempo de contribuição do INSS, ela já teria um patrimônio suficiente para ela ganhar quase R$ 15.000 por mês de rentabilidade, o que possibilitaria que ela retirasse ali todos os meses de R$ 3.500 a R$ 5.000 sem nenhum problema, onde, lembrando daquelas regrinhas que nós falamos no primeiro passo, ela continuaria multiplicando o seu patrimônio e vivendo tranquilamente a sua aposentadoria. Por isso, o segredo para se aposentar mais cedo é montar uma estratégia de investimento inteligente e focar em aumentar o seu aporte, o quanto você pode investir todos os meses. Quanto mais você investir do jeito certo, mais rápido você vai se aposentar. E independente da velocidade, eu garanto que tendo um plano como esse, essa aposentadoria vai ser muito mais tranquila e garantida do que depender de governo ou INSS. Lembre-se que não basta economizar, tem que investir do jeito certo. E para isso, o Simpla Club está aqui para te ajudar. Invista de forma inteligente, siga o plano e tenha disciplina, que eu garanto que vai valer a pena. Se sentir à vontade, me diz aqui embaixo nos comentários qual é o seu plano que eu posso te ajudar. Me diga quanto você pretende ganhar na aposentadoria, quanto deseja acumular nos seus investimentos para isso e me diga também se você já começou a investir. Ou se tiver qualquer dificuldade, pode falar aqui também que eu farei questão de ajudar. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você ama, que você não quer ver dependendo do INSS. E se ainda não deixou seu like, aproveita que a hora é agora. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tamo junto e até a próxima!